Como identificar erros e melhorar a experiência do meu cliente? Como a gente identifica? Porque às vezes a gente acha que está agradando, né? Às vezes a gente acha que está realmente atendendo bem o cliente, mas muitas vezes o cliente não está percebendo isso, né? Não está considerando que está sendo bem atendido. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Tem muita gente me perguntando, Manuel, mas como eu posso melhorar? Como eu posso identificar onde eu estou errando? Né? E é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Sobretudo numa pequena empresa, as coisas se tornam muito mais fáceis porque a gente está em contato direto o tempo todo com os nossos clientes. Né? E muitas vezes o contato é direto, é imediato. A gente consegue, através de um contato direto com ele, de um feedback direto com ele, você identificar onde você pode tá melhorando, enfim, evoluindo. Agora no final do ano, né, o que eu tenho percebido, né? Qual que é o nosso contexto? A gente vem de uma pandemia, vem de uma série de restrições que limitaram muito os negócios, muita gente enxugou a sua estrutura, reduziu, né, a sua equipe, está agora com a economia voltando, né, e agora para o final do ano em especial, contratando gente nova, gente de repente até sem experiência, e isso evidentemente gera uma série de problemas, gera uma série de desafios, na verdade, para quem está aí. Como a gente identificar isso rapidamente, corrigir e poder oferecer a melhor experiência. Tem muita gente apostando, né? Muita gente, especialmente do varejo, apostando muito nesse final de ano, né? Para poder, de alguma maneira, recuperar um pouco o tempo perdido, né? Esse período que ficou mais restrito. Então é fundamental a gente identificar isso. Antes de mais nada, ter com clareza, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter clareza no que a gente oferece para os nossos clientes. O que a gente oferece como diferencial para os nossos clientes? Pergunta que tem que ser feita todos os dias. Eu estou alcançando com excelência aquilo que eu me propus a fazer? Então essa é uma primeira pergunta interna, né, que você e a sua equipe, seu gerente, seus gestores, seus colaboradores precisam se fazer todos os dias, né? Da minha promessa para os meus clientes, para a realidade, muitas vezes tem um gap, né? Tem uma diferença entre o que a gente promete e o que, na verdade, acontece na realidade. Então é fundamental estar atento a isso. Um pequeno negócio, um micro negócio, o empreendedor muitas vezes tem um contato direto a todo momento com o seu cliente. Ele tem contato pelo WhatsApp, ele tem contato cara a cara, ao vivo, a cores, pessoalmente, né? Ele tem contato no balcão, caixa, enfim, o tempo todo. E é fundamental valorizar esses momentos, valorizar esses que a gente chama de touch points, esses pontos de contato e aprender sempre com isso. Isso tem que ser uma cultura dentro da empresa. Aprender com o cliente o tempo todo. Manuel, mas o cliente é chato. Cliente chato. Eu vejo muita empresa, né, esse paradigma do cliente chato. Na verdade, não tem cliente chato, tem cliente exigente. E muitas vezes aquilo que dói na gente é exatamente aquilo que a gente precisa corrigir na nossa empresa. Você pode ter um cliente que não te respeita, você pode ter um cliente inadimplente, e esses clientes aí, de repente você tem que identificá-los e não atendê-los mais, né? Se você acha que ele não te valoriza, que ele não te respeita, evidentemente você tem todo esse direito. Agora, a gente começar uma relação com aquele paradigma de que os clientes são chatos, já começou errado. Antes de mais nada, porque os clientes estão de fato, muito sensíveis, né? A pandemia deixou uma herança ainda muito viva, muito forte em todos nós. Nós, seres humanos, acima de tudo, a gente está extremamente carente. A gente está carente de uma série de coisas, né? Eu, por exemplo, estou carente de dar abraço nas pessoas. Eu sempre tive o hábito de abraçar as pessoas, de abraçar num cumprimento e tal, e evidentemente que isso ainda não é tão possível, né? A gente abraça os nossos, né? Os parentes, os amigos mais próximos, que você tem mais intimidade, né? E, lógico, a família, né? Os filhos, a esposa e tal, mas a gente ainda não consegue abraçar todo mundo. Eu tenho saudade de ir no cinema, né? Eu tô com saudades de ir num jogo de futebol, que reabriu, mas eu ainda não tive a oportunidade. Então a gente tem saudade de muita coisa, né? A gente tem saudade de voltar a tudo que a gente fazia antes da pandemia. Essa carência
né, é muito grande hoje. Qual que é o medicamento para uma carência? É dar atenção. É entregar afeto a cada ponto de contato. E quando a gente faz isso, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. A gente identifica gaps, identifica problemas na nossa relação muito mais fácil. Então, só da gente de fato ouvir os nossos clientes, só da gente de fato se colocar à disposição para praticar, né, o que a gente chama de escutatória. Escutatória é o ato de fato se colocar em atenção para ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. Não ouvir de forma automática, né? Ou de forma muitas vezes artificial. Fingir que está ouvindo. Porque muitas vezes, começa a identificar aí, muitas vezes a gente está fingindo que está ouvindo o outro. Às vezes a gente está até escutando, mas não está ouvindo. E tem uma diferença grande, né? Quando a gente ouve de fato, a gente busca entender para depois atender. Então, o primeiro passo é a gente dar atenção para os nossos clientes. E quando a gente dá atenção, afeto verdadeiro para os nossos clientes, naturalmente, né, a conversa flui, o cliente fica mais desarmado e o cliente comenta, ó, vocês podem melhorar aqui, eu tive um problema aqui, ó, na semana passada aconteceu isso, tal. E daí você vai de fato coletando essas informações que são fundamentais para um processo de melhoria contínua, né, de aperfeiçoamento do processo de identificação dos gaps. Manuel, o que é gap? Gap é uma diferença, é uma diferença, por exemplo, entre expectativa e realidade. Gap é um espaço, né? Que existe entre o que muitas vezes eu prometo e o que eu realizo, o que eu cumpro, né? Então, gap é essa diferença. Então, é uma palavrinha em inglês que a gente usa para identificar aí diferenças, buracos que existem entre uma coisa e outra, né? Pontos aí a melhorar. E mais do que isso, né, quando a gente identifica, Manuel, mas quando a gente identifica, o que a gente faz? Bom, antes de mais nada, é entender a causa desse problema. A causa muitas vezes pode ser uma causa cultural, pode ser uma causa processual, pode ser uma causa externa, né? Então, a gente tem problemas de ordem cultural. Como assim, Manuel, cultural? Aqui na empresa ninguém respeita horário. Faz parte da cultura da empresa não respeitar horário. Então, lógico, é um problema de ordem cultural que vai gerar uma série de gaps no seu atendimento. Se para a empresa, para aquela determinada empresa, culturalmente, o tempo não é algo relevante, né? Você deixar os outros esperando não é algo relevante, evidentemente que isso vai acabar transbordando para o seu cliente final. E evidentemente é um problema muito sério. Então tem problemas de ordem cultural, tem problemas de ordem processual. Manuel, me dá um exemplo de problemas de ordem processual. Vou dar um exemplo simples aqui, né? A gente até já realizou isso num cliente nosso, numa rede de hospitais, e a gente percebia que existia um momento de fricção, né? Um momento de tensão muito grande na recepção do pronto atendimento. Quando alguém está, né, com algum problema, ou sofreu um acidente, ou caiu, ou fraturou alguma coisa, ou está com uma dor intensa, normalmente a gente leva no pronto atendimento de uma unidade hospitalar. E esse pronto atendimento era um dos pontos de maior conflito nesse cliente nosso. E um dos maiores conflitos que a gente identificou era que a ficha, poder fazer a abertura, né, da ordem ali de serviço, a ficha para poder receber aquele paciente ou aquele cliente que estava com dor ou com algum problema sério, agudo, era muito, muito, muito complexa. Existiam muitas informações, muitos campos para serem preenchidos, sobretudo para alguém que está com algum problema. E daí, qual foi o exercício que a gente fez? Vamos rever esse processo. Evidentemente que eu não posso acolher um cliente no meu hospital sem pegar algumas informações básicas, isso óbvio, mas a gente não precisava, por exemplo, ter 2 ou 3 documentos. Eu não precisava ter a filiação do pai e mãe, o nome do pai e da mãe, eu não precisava ter exatamente o local de nascimento. Qual é a relevância da cidade, do logradouro onde o paciente nasceu, naquele momento, né? Naquele momento é fundamental você identificar, por exemplo,
o nome, você ter o RG da pessoa ou o CPF, não precisa ter os dois. Ou tem um ou tem outro, né? É meio redundante você ter dois números de documentos simultaneamente. Ou você tem um ou tem outro. Escolhe aquele que seja talvez mais relevante para você. As pessoas têm cada vez mais utilizado o CPF. O nome completo, o CPF, a data de nascimento, porque evidentemente você daí tem a idade do seu paciente, e a gente identificou que o tipo sanguíneo e a pessoa responsável, né, um contato telefônico e o nome de uma pessoa responsável para a gente poder manter contato com ele. Então, essas eram informações mínimas necessárias. Então a gente ajustou para apenas 6 informações uma ficha cadastral que anteriormente tinha 18 campos de informação. Parece meio que óbvio isso, né? Mas tem muita empresa que ainda está postergando o atendimento, muita empresa que está perdendo tempo para atender o seu cliente em capturar dados num primeiro momento. Num primeiro momento você não pode criar obstáculos para a relação fluir, né? Então quando você cria aí 18 diferentes campos de preenchimento para o cliente passar a ser atendido, você está criando um obstáculo, você está criando um problema. Muitas vezes, principalmente para alguém que está doente, para alguém que está com alguma dor tensa, aguda. Então lá nesse hospital, nosso cliente, a gente identificou esse problema, esse gap processual. Ali, no pronto atendimento, assim como o nome sugere, tem que ser pronto, tem que ser rápido, tem que ser imediato. Daí a gente identificou isso, a gente reduziu o número de informações necessárias ali nesse primeiro momento. Tinha uma última informação, que era a sexta, era o nome, data de nascimento, o documento, que era o CPF, o tipo sanguíneo, o nome de alguém responsável por telefone e evidentemente qual que era o problema ali, né, imediato, inicial, tal, para o cliente poder, e se ele tinha algum convênio, né? Eu acho que eram basicamente essas informações que a gente reduziu, mas a gente reduziu 1/3 das informações, e com isso o atendimento ficou mais fluido, ficou mais rápido, né? E a gente reduziu, né, e mitigou os problemas que aconteciam ali no pronto atendimento naquele primeiro momento, tal. Então são problemas de ordem processual e tem problemas de ordem externa. Muitas vezes a gente depende de fatores externos. Por exemplo, nós mesmos aqui na Experiencialize, a gente organiza, né, imersões de aprendizado no exterior. E imersões de aprendizado no exterior, basicamente eu dependo de companhia aérea, eu dependo de hotéis, eu dependo de fornecedores externos, né, eu dependo do clima, eu dependo, né, do tempo. Então eu dependo de uma série de fatores externos que podem afetar diretamente a performance do meu negócio, que podem afetar a entrega dos meus serviços. E evidentemente a gente tem que ter o máximo de controle, né, de controle no que eu digo de prever eventuais problemas. E se chover, o que eu faço? Né? E se atrasar o voo, o que eu faço? E se o grupo atrasar, o que eu faço? Então a gente tem que ter plano B, C o tempo todo. Então basicamente os problemas eles são de ordem cultural, de ordem processual ou de origem externa, de causas externas que a gente chama de causas incontroláveis. Então, se a gente tem em mente o tempo todo, se a gente conhece a nossa cultura da minha empresa. Manuel, mas o que é cultura? Cultura é o que acontece no dia a dia da sua empresa. Eu costumo dizer assim, cultura é como funciona a sua empresa quando o dono não está lá, né? Quando o chefe não está lá. E a cultura, né? A cultura ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta na forma da gente falar, na forma da gente se comunicar, na forma da gente se portar, na forma da gente se relacionar com os outros. Cultura, ela fica expressa, né? Sobretudo quando a gente está se relacionando com alguém. A cultura de um povo é expressa através do seu idioma, através da sua culinária, através das suas manifestações artísticas,
sua música, suas festas, seu folclore, né? A cultura de um povo é feita desses diversos recortes aí, e a cultura de uma empresa não é diferente, né? Ela é feita através de tudo isso. A maneira como as pessoas dão um bom dia, uma saudação, pode fazer parte da cultura, da manifestação da cultura de uma empresa. Assim como a gente se antecipar aos problemas, assim como a gente... aqui na empresa, toda sexta-feira, a gente faz um encontro festivo de confraternização. São eventos que manifestam a cultura de determinada organização. Então, a gente precisa identificar, às vezes, problemas culturais, né? Às vezes problemas processuais e problemas externos. A origem dos problemas são dessas três coisas. Manuel, mas e quando o meu cliente, meu colaborador erra? Então, ele erra basicamente por conta de cultura ou por conta de processos. Como assim por conta de cultura? Muitas vezes o funcionário ele não está corretamente aculturado, ele não está corretamente treinado, né? E daí pode, evidentemente, afetar diretamente o atendimento, o resultado, né? A performance, quando ele infringe, né? E quando ele, de repente, não respeita uma norma, não respeita um processo interno. Manuel, como a gente resolve isso? Primeiro, ter uma manifestação clara da cultura da sua empresa. Primeiro é se debruçar sobre isso, identificar que, de fato, o que acontece na realidade da minha empresa, né? O que acontece quando eu não estou lá, né? Então é fundamental a gente entender isso. Muito bom, Manuel, excelente informações nessa live, primeira vez aqui, já gostei do conteúdo abordado, parabéns, obrigado, Érica, obrigado pelo feedback, junte-se a nós, junte-se a esse grupo de experiencializadores que querem tornar, né, fazer uma revolução na experiência do cliente no Brasil, em melhorar o atendimento, né? O Brasil é um dos países que mais sofre com mau atendimento, nós clientes, né? Porque além de pessoas, nós somos clientes muitas vezes ao dia, né? Muitas vezes a gente está consumindo sem perceber que está consumindo, muitas vezes a gente é cliente sem perceber que a gente é cliente, né? E isso é muito desafiador, como a gente é desrespeitado aqui como cliente muitas vezes, né? Começa já pelos serviços públicos, passam pelos serviços de concessionárias, de serviços públicos, como telefonia, enfim, como energia, passam pelas instituições financeiras e passam pelo dia a dia real, né? Pela padaria, pelo mercadinho, pelo supermercado, enfim, e serviços, né, às vezes mais personalizados, que ainda não tem essa maturidade para entender que o ato de servir alguém, de servir o próximo, talvez seja o ato mais honroso do ser humano. No Brasil, até por uma questão cultural, né, você servir, né? Parece que servir vem de serviçal, vem de algo que remete à escravidão, né? Então eu sirvo o meu senhor do engenho, o dono dos escravos. Então o servir no Brasil acabou sendo completamente deturpado, né? Onde em alguns países mais evoluídos que o nosso, né, que estão num processo de evolução mais avançado do que o nosso, o ato de servir é um ato de honra, né? Você poder servir a alguém, né? Você deve se sentir honrado em servir alguém, em servir o próximo, né? Afinal de contas, gente, nessa vida a gente está aqui para três coisas, e esse é o tripé básico de uma vida equilibrada: servir, evoluir e curtir. Quando esse tripé está bem equilibrado, as coisas fluem na nossa vida. Quando a gente serve os que estão no nosso entorno, servem os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos amigos, a gente serve a sociedade, a comunidade, naturalmente a gente entra num estado de flow, porque quando a gente dá,
a gente recebe de volta, né? E quando a gente serve, evoluindo sempre, observando que a gente pode melhorar sempre, estudando, aprendendo coisas novas, né? Descobrindo, né? Se identificando que a gente tem problemas, né? Reconhecendo que a gente tem problemas, a gente está evoluindo sempre. Essa jornada aqui, né, na vida é para evoluir sempre. E finalmente a gente precisa curtir também, a gente precisa usufruir o que a vida tem de melhor. Né? Usufruir de maneira responsável, evidente, mas usufruir sim, né? Usufruir das coisas boas da vida, da comida, né? Usufruir dos relacionamentos, usufruir da tecnologia, usufruir, né, de uma viagem, de um passeio, de uma diversão, de um hobby, de uma atividade esportiva. Então a gente precisa, e quando a gente faz essas três coisas de maneira equilibrada, quando a gente serve, né, o próximo, quando a gente evolui sempre, a gente está numa jornada evolutiva, e quando a gente curte a vida, né, esse tripé, a nossa vida começa a fazer muito mais sentido, começa a ter muito mais valor, né, e a gente evidentemente tem uma vida que de fato faz mais sentido para todos nós, né? Então, e a gente precisa de fato servir, né? E servir. Se a gente abre uma empresa, a gente precisa estar nessa empresa para poder servir as pessoas, né? E se eu abro uma empresa para resolver questões de saúde, eu preciso de fato servir para melhorar a saúde das pessoas, né? Simples assim. Identificar, né, que, lógico, a gente é feito, nós somos humanos, as empresas são feitas de gente, gente atendendo gente, e evidentemente que a gente tem que estar com o radar ligado o tempo todo para identificar possíveis gaps, né? De cultura, de processos ou gaps externos que podem afetar diretamente, né, a performance e a experiência, consequentemente, dos nossos clientes. Enfim, então é importante. Então, para a gente voltar lá, primeiro é ouvir, né? Aplicar de fato a escutatória como algo cultural e algo processual, né? De fato, ouvir o cliente, identificar, né? Ter um local onde você possa imputar esses dados, onde você pode colocar esses dados, né, num sistema, por mais simples que seja, ou fazer uma anotação mesmo, né, num bloco de notas do seu celular, né? Pô, tá tendo um problema aqui, né? Deixa eu resolver esse problema. Vamos identificar qual a causa do problema, né? Se a causa é externa, se a causa é cultural, se a causa é processual, e daí agir imediatamente sobre isso, né? Então essa é a atitude, né, de ouvir, de ter humildade para reconhecer que há um problema e depois agir imediatamente sobre ele. E uma outra forma da gente, quando a empresa começa a crescer um pouco mais, a gente começa a perder esse contato direto com o cliente, né? Agora eu atendo muitos clientes que eu nem conheço mais, que eu nem sei quem são, né? Então, naturalmente, quando isso ocorre, é fundamental que a gente tenha processos bem delineados para captar essas informações, e daí a gente começa a ter algumas pesquisas mais formais, né, de coleta de dados. A gente começa a ter umas pesquisas mais formais, como NPS, né, o Net Promoter Score, né, que identifica, né, em que grau o cliente recomendaria os seus serviços. A gente começa a fazer pesquisas, né, sobre a satisfação dos clientes. A gente pode fazer pesquisa telefônica, a gente pode mandar um formulário pelo SMS, muitas vezes estimular o cliente a responder, né, de alguma forma, dando algum tipo, né, de vantagem ou benefício para ele, né? Enfim, então tem várias formas formais e informais de identificar isso, mas é fundamental que essa informação coletada, né, ela vá para algum lugar, porque tem muita empresa que finge que faz pesquisas de coleta de dados de satisfação dos seus clientes, mas não faz nada com aquilo, né? Então, além de captar, é fundamental o que você faz com as informações coletadas. Você de fato traz para dentro da empresa, identifica a causa
e faz uma correção imediata dessa causa desse problema. Então é fundamental a gente ter isso em mente, a gente ter isso clarificado. Mas o mais importante é a atitude de querer ouvir. Ouvir sem preconceitos. O cliente está dizendo isso por causa disso, disso, disso. O cliente está dizendo isso porque ele é mal acostumado. O cliente está dizendo isso. Não. Né? Ontem mesmo eu recebi um feedback negativo de um cliente nosso em relação a um atendimento que ele teve pontual. E ele nos elogiou, mas depois ele falou, mas eles precisam melhorar muito nisso. Né? Eu peguei de fato aquele problema e já fui direto no causador, né? na causa do problema, e já identificamos, né, o que pode estar acontecendo, e muitas vezes é uma questão muitas vezes de comunicação. Né? A gente não deixou claro para o cliente que aquilo lá que o cliente estava esperando da gente não faz parte do nosso escopo. Às vezes é um problema de comunicação, né? Mas comunicação, mais uma vez, tem a ver com cultura e tem a ver com processos. Né? Muitos dos problemas têm a ver com comunicação. Mas a comunicação, o que a gente diz, comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. Né? E daí a gente já foi... Né, já identificou que estava havendo uma percepção errada dos clientes por falha de comunicação nossa. Então vamos corrigir isso, né? Vamos deixar claro, né, que a gente não faz isso, para o cliente não esperar que a gente vai fazer isso, né? Porque simplesmente não faz parte do nosso escopo. A partir do momento que você deixa claro isso no primeiro momento, não vai haver mais problema. Um grande abraço a todos, que vocês possam entregar o seu melhor, encantar e, de fato, né, produzir boas sensações e emoções nas pessoas que você mais ama, nas pessoas que estão no seu entorno, tá bom? Grande abraço, valeu, obrigado, gente!